Presidente muito crítico para com a Federação e para com esta decisão do chumbo da proposta, que até partiu do Sporting Clube Portugal, do sorteio dos árbitros a partir da próxima temporada. Para falar um pouco melhor sobre esta questão, temos connosco o professor Lúcio Miguel Correia, ele é especialista em Direito Desportivo. Professor, muito boa noite, bem-vindo ao Grande Jornal e obrigado por ter estado, por vir aqui ao Sporting Grande Jornal de hoje. Uma questão que está a marcar a atualidade desportiva do dia e talvez não só, mas uma questão que é muito mais do que este chumbo, tem muito mais coisas para trás. É verdade. Antes de mais, muito obrigado pelo convite, é uma honra estar aqui e gostaria realmente de explicar aos telespectadores que esta Assembleia Geral da Federação tem uma história, como disse, antecedente e que convém ser explicada. Isto são propostas que vêm de uma Assembleia Geral da Liga, aprovada por uma larga maioria dos clubes que deliberaram não só a alteração da nomenclatura da Comissão de Instrução e Inquéritos, que era, portanto, o organismo que iniciava os procedimentos disciplinares relativamente às competições profissionais, sendo que, posteriormente, o Conselho de Disciplina, quanto à sua secção profissional, deliberava sobre essas propostas da Comissão de Instrução e Inquéritos. E deliberaram os clubes, em Assembleia Geral, passar esse mesmo órgão a ser uma comissão disciplinar. Relativamente à questão da arbitragem, os clubes também deliberaram deixar-se proceder à nomeação direta através do Conselho de Arbitragem e propor o sorteio. Isto passou, portanto, em sede da Assembleia Geral da Liga, a lei obriga a que a Liga, ou os regulamentos da Liga tenham que ser ratificados pela Assembleia Geral da Federação. E neste desenlace, era necessário que o Presidente da Assembleia Geral da Federação marcasse uma Assembleia Geral Extraordinária para esse efeito. E aí, nessa Assembleia Geral da Federação, a única coisa que iria passar ou era a ratificação ou o chumbo, tal como hoje sucedeu. Não era possível na Assembleia Geral introduzir alterações às propostas da Assembleia Geral da Liga. O que se passou aqui foi também com alguns contornos de alguma estranheza, ou não numa situação totalmente normal. Como se sabe, foi público, o Presidente da Assembleia Geral da Federação solicitou 2 pareceres jurídicos a perguntar a 2 professores, meus colegas, relativamente a 2 questões. Não só se era válido esta passagem da nomenclatura da Comissão de Instrução para a Comissão Disciplinar e se a questão do sorteio dos árbitros era também válida ou se colidia com alguma norma, quer a nível estatutário, quer a nível legal. Ambos os pareceres foram no sentido da ilegalidade, quer quanto à primeira questão, quer quanto à segunda questão. Eu, relativamente à primeira questão, enquanto à questão da disciplina, compreendo e aceito de alguma forma que a questão do funcionamento da Comissão de Instrução, que agora seria Comissão Disciplinar, ferisse a lei no sentido de que houve uma alteração jurídica, houve uma alteração do regime jurídico das federações, num grupo de trabalho do Governo, do qual eu também fiz parte, em que, de forma inequívoca, consta que os procedimentos, quer a sua instauração, quer a sua deliberação, pertencem exclusivamente ao Conselho Disciplinar da Federação. Mas o que se passa, e é importante que as pessoas percebam, é que aquilo que foi submetido à Assembleia Geral da Federação foi apenas e só o transpor da Comissão de Instrução para a Comissão Disciplinar. Aquilo que foi perguntado aos pareceres e aquilo que foi hoje escrutinado era apenas só isso. Aquilo que se passou e os pareceres foram no sentido da ilegalidade do funcionamento desta Comissão de Instrução. Ora, se há uma ilegalidade de funcionamento da Comissão de Instrução, não faz sentido esta questão ser suscitada um ano após a introdução da lei, do regime jurídico, que desde 23 de junho de 2014 foi publicado e toda a gente sabe que desde essa altura a Comissão de Instrução só tinha uma função, tinha que ser extinta e tinha que ser substituída pelo Conselho de Disciplina. E continuou a exercer durante mais uma época, que foi a época que terminou há pouco tempo. Exatamente. Ora, se não foi, e a questão que aqui se coloca, então de que eficácia poderá ter, ou poderão ter, as deliberações tomadas com base em processos instaurados pela própria Comissão de Instrução. E isto não foi debatido na própria Assembleia Geral. E é uma questão que é grave e que me parece a mim que vai suscitar daqui várias questões conexas e importantes que convêm ser esclarecidas, é o que é que se há de fazer à Comissão de Instrução. Tem que ser extinta, tem que se passar definitivamente as questões à Comissão Disciplinar ou haverá aqui uma outra solução intermédia?
Portanto, isto... A decisão de hoje não foi claramente a decisão que devia ter sido tomada, ou pelo menos não era o cerne da questão. Não, acho que não era o cerne da questão. Eu penso que aquilo que é questionado era se poderia passar a nomenclatura de um órgão para outro. Claro. Seria mais uma alteração quanto à estrutura orgânica da Liga. Não, a questão que foi decidido foi uma questão de fundo. Claro. E essa questão nunca esteve em causa. Portanto, acho que se confundiu aqui um bocadinho o âmbito daquilo que devia ter sido decidido. Mas, relativamente a esta matéria, a lei é clara. E nós temos que compreender isso e aceitar tal como ela é. O que não faz sentido é estarmos a deliberar ou a apurar a ilegalidade de uma questão que tem um ano antes de funcionamento. E isso parece-me que é grave e que ninguém soube nem esclarecer, nem sequer foi suscitado. A segunda questão parece-me ser mais complexa. E parece-me ser também, por um lado, é mais fácil de solução e mais complexa também. Para que as pessoas percebam, a deliberação da Assembleia Geral da Liga vai no sentido do sorteio dos árbitros. Os pareceres jurídicos que foram aqui suscitados e que as pessoas percebam, não é normal um Presidente da Assembleia Geral de uma Federação pedir 2 pareceres jurídicos, eles serem emitidos com tão pouca antecedência entre uma Assembleia Geral da Liga e uma Assembleia Geral da Federação que durou 10 dias. Penso que houve muito pouco esclarecimento da parte dos delegados da Assembleia Geral da Federação relativamente ao conhecimento jurídico, porque estas questões da Assembleia Geral de hoje eram questões eminentemente jurídicas e os delegados não são, praticamente, na sua grande maioria, juristas. E quanto a isto, parece-me que houve aqui alguma deficiência da parte da Liga, sobretudo da parte da Liga, quanto à defesa dos seus próprios interesses. Aquilo que foi questionado é o seguinte. Diz a lei, no artigo 45, número 3 do regime jurídico, que quem avalia não nomeia e quem nomeia não avalia no âmbito da composição e do funcionamento do Conselho de Arbitragem. Ora, relativamente a isto, percebe-se e compreende-se a opção do legislador porque está aqui em causa uma questão de funcionamento, de transparência e de não poder haver aqui nenhum tipo de confusão, eventualmente, quanto à questão da nomeação e quanto à questão da avaliação. O sorteio dos árbitros não é um ato de nomeação. O que a lei se refere é ao ato de nomeação e ao ato de avaliação. Claro. O sorteio dos árbitros é a forma de nomeação. E é apenas o momento que procede... Só é homologada quando passa a ser oficialmente nomeado. É o momento que procede o ato de nomeação. Claro. A nomeação, quer seja por sorteio, quer seja por outro método qualquer, nada tem a ver com o ato de nomeação. E eu julgo que houve aqui... Até eu não concordo com os meus colegas relativamente a esta questão. Penso que é uma questão completamente muito mal esclarecida. Porque aquilo que foi aqui suscitado e discutido era que isto ofendia a lei porque fala diretamente na lei numa questão de nomeação. Repare, ainda que os árbitros sejam sorteados, eles são sempre nomeados. Claro. E quem nomeia os árbitros não vai necessariamente e não pode, subsequentemente, avaliar. Eu não concordo com aquilo que foi aventado no sentido de que a questão do sorteio irá ter implicações necessárias quanto à avaliação. Porquê? Em nenhum momento a lei refere que tenha de se nomear de uma determinada forma e se tenha de avaliar de uma determinada forma. Nem acho que isso faça sentido em termos de legislador. Aquilo que a lei diz é clara. Quem avalia, quem nomeia, tem que ser pessoas diferentes, ainda que pertencentes ao mesmo órgão. Estar a dizer que isto... E foi utilizados elementos literais da lei. Relativamente a isto, parece-me ser algo pernicioso. Porquê? Porque, quer se queira, quer não, as nomeações vão continuar a existir. As avaliações também. Aquilo que estava aqui em causa era apenas a forma de o fazer. E quanto a isto, não verifico e não constato nenhuma ilegalidade. Porque de hoje para amanhã pode haver outra forma de avaliação e isto também não vem aqui a ser discutido de alguma forma. Alguma condiciona a nomeação? Porque a nomeação é um ato posterior a este critério que neste caso, o sorteio dos árbitros. A partir do momento em que a lei apenas refere ao ato de nomeação e ao ato de avaliação, são um ato que um é consequência do outro, se não estipula nenhuma forma específica, porque podia estipular, não compreendo como é que o sorteio vai contra o regime jurídico. Obviamente que vai contra os estatutos e os regulamentos da Federação, porque eles emanam daquilo que é a lei. Agora, não faz sentido nós estarmos a condicionar aquilo que a própria lei não condiciona. Claro. E isto é que me parece chocante do ponto de vista jurídico, porque não houve aqui uma confusão entre a palavra que lá está na lei quanto à nomeação, e esquecendo-se que aquilo que lá está referido, no meu entendimento, obviamente, é apenas o ato.
e não a forma como esse ato se processa. E isto era algo que eu gostaria que deixasse bem esclarecido. Por isso, acho que houve aqui muita falta de esclarecimento, realmente de algum conhecimento sobre estas matérias, que obviamente também não era obrigatório que os próprios delegados da Assembleia Geral fossem avaliar. Outra coisa aqui, para deixar bem claro, eu concordo aqui com as palavras do Presidente quanto a uma matéria, é que realmente esta é uma vontade dos clubes. É uma derrota da Liga, é uma derrota de quem representa a Liga, no seu funcionamento, na sua força. Porque esta questão a ser ultrapassada desta forma, por delegados que compõem a Assembleia Geral da Federação e que não representam aqueles que submetem a proposta, que foi agora chumbada, é uma questão que fragiliza o próprio funcionamento da Liga. E não tenho dúvidas que vai colocar em causa também o próprio funcionamento entre a Federação e a Liga, que até está neste momento em processo eleitoral, como se sabe, sim, sobre a forma como isto vai ser resolvido. Porque eu não tenho dúvidas que os clubes, de alguma forma, continuarão a tentar reivindicar uma decisão que foi tomada em sua Assembleia Geral. Professor, muito obrigado. Tínhamos aqui pano para mangas para discutir muito mais. Ainda assim, obrigado pelos seus esclarecimentos mais uma vez.